Wait, 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 wait. A quarta geração de computadores teve início em 1971. Ela começou a ser desenvolvida entre 1969 e 1971, quando uma empresa japonesa que precisava de um circuito integrado especial solicitou a Intel. Aí foi então que a Intel elaborou o processador Intel 4004. Com o prosseguimento do projeto de miniaturização, surgiu o circuito integrado LSI e VLSI. LSI significa circuito de larga escala e o VLSI, circuito de larguíssima escala. O LSI tinha 1000 transistores por chip, já o VLSI 100.000 transistores por chip. Esses dois novos circuitos integrados que foram chamados de microprocessadores. Os computadores nessa geração diminuíram seu tamanho por causa do uso dos chips e passaram a ser chamados de microcomputadores. Já a memória cresceu também, chegando a 64 KB. Até a terceira geração, o tempo e a resposta das máquinas era medido em ciclos. Já na quarta geração, os microprocessadores eram muito mais rápidos e não era mais viável medir em ciclos. Por isso surgiu as medições por clock. Nessa geração, o número de clock dos microcomputadores chegava até 4 MHz. De 1969 a 1972 foi criada a ARPANET. Ela deu início à internet que conhecemos hoje. Essa rede entrou no ar em dezembro de 1969. Ela começou com apenas 4 nós, que ficavam em Stanford, na Universidade da Califórnia, na Universidade de Santa Bárbara e na Universidade de Utah. Elas eram interligadas através de links de 50 KB, criados usando linha telefônica dedicada para o uso da transmissão de dados. Já em 1971 foi quando ocorreu a primeira transmissão de e-mail, realizado pela Universidade da Califórnia para um computador de Stanford. E eles tentaram mandar a palavra login, mas chegou apenas a palavra lo. E em 1974 surgiu o TCP/IP, que se tornou o protocolo definitivo na ARPANET e mais tarde sendo chamado de internet. Agora falando sobre microprocessadores. O primeiro a ser lançado foi o Intel 4004, como eu já tinha dito. Ele trabalhava com 4 bits, seu clock era de 740 kHz, ele possuía cerca de 2.300 transistores, ele podia calcular até 92.000 instruções por segundo. Sua capacidade de processamento era equivalente ao ENIAC de 1946. Aí no ano seguinte, a Intel lançou o 8008, o primeiro microprocessador de 8 bits. Ele tinha barramento externo de 14 bits e era capaz de endereçar 16 KB de memória. Seu clock era de 0,8 MHz. Agora, em 1974, saiu um novo modelo, o 8080, que ainda era de 8 bits, mas ele conseguia executar com limitação algumas tarefas de 16 bits. Seu clock era de 2 MHz. Ele endereçava centenas de milhares de operações por segundo, até 60 KB de memória. Seu objetivo inicial era controlar mísseis. Bem, com o avanço dos microprocessadores surgiu os microcomputadores, que foram uma bela revolução, tanto em preço, fabricação, poder de processamento e tamanho. O primeiro microcomputador lançado em 74 foi o Atari 8800, que não é um senhor de idade que espalha fake news pelo zap, não. Mas sim um computador de 50 anos de idade. Bem, o seu Atari contava com um processador Intel 8800, bem criativo, que tinha um clock de incríveis 2 MHz e incríveis 256 bytes de memória. Sim, bytes. Também que não devemos deixar de fora é o Xerox Alto, lançado em 73, que foi um dos primeiros bons computadores de interface gráfica, que tinha uma tela e um mouse de 3 botões, dava para mandar e-mail e conseguia se conectar com a impressora, é claro. Mas também apresentou vários problemas em sua produção, então não foi muito distribuído em alta escala. Também nessa época podemos apontar a criação da Apple, com seu incrível computador, o Apple I, bem criativo também o nome, lançado em 76. Com a diminuição do preço e do tamanho dos computadores, eles começaram a fazer mais parte do povão. Mas como ninguém era nerd o suficiente para poder entender aquelas coisas,
surgiram então os primeiros sistemas operacionais, o MS-DOS e o Palm OS, que conseguiam só executar uma tarefa por vez. E que também teve o lançamento em uma linguagem de programação nova de 72, criada por Dennis Ritchie, uma tal de C, que basicamente dispensa apresentações. Como pode perceber, os computadores dessa época não possuíam muitos periféricos. Alguns não tinham nem disco rígido, por ser uma peça bem cara. O mouse também não era muito usado, já que pouquíssimos computadores possuíam interface gráfica. E os processadores operavam numa taxa de 4 e 8 bits, tinham uma entrada para 2 disquetes, geralmente a memória RAM era de entre 4 a 28 KB, e é claro, um monitor monocromático e um mouse. Também existiam alguns monitores com mais cores, só que eram muito ilegíveis as letras que ele formavam. Uma coisa legal sobre os disquetes é que um dos seus modelos mais populares foram lançados pela IBM em 71. Ou seja, os computadores dessa época já eram adaptados para o automatamento do disquete tinha. Ok, saímos de computadores circuitos integrados da terceira geração para computadores compactos e eficientes da quarta. Mas isso não é o suficiente.